Doutora Salmanta Albini, é com muita alegria que eu passo a palavra à senhora para poder falar um pouquinho com a gente sobre gestão e novos modelos de atuação na carreira jurídica. Com a palavra. Obrigada, Victor. Uma ótima noite a todos. Agradeço a Unimontes pelo convite, que muito me honra. Nas pessoas do Victor, do professor Luiz Alberto, do presidente professor André Cristóvão e também do Enzo, presidente da Associação Atlética, e além de me congratular com o ilustre palestrante Ives Gandra, que realmente muito me honra aqui por estar sucedendo na fala. Quando observei aí a composição desta aula magna, fiquei realmente muito feliz. Uma aula magna, efetivamente, que tivemos com o professor Ives. Agradeço muito e parabéns. Inclusive, desde logo, sugiro a todos vocês, estudantes de direito e demais aí acadêmicos, professores, que estejam assistindo, participando, eu realmente sugiro que possamos nos concentrar e tomar um pouquinho mais de tempo para ouvir os mais sábios, os mais experientes, os que possuem uma vivência maior. É aí que se dá o efetivo aprendizado e também a inspiração que nós podemos ter para os passos seguintes da nossa vida. É ou não é? Bom, sem mais delongas, vamos ao tema. Me foi colocada a importância de abordar com vocês toda uma questão ligada ao futuro da advocacia. Novas habilidades e conhecimentos que os profissionais do direito devem desenvolver, tanto para atuarem de forma efetiva e sustentável no mercado jurídico, como para crescerem, serem bem-sucedidos e serem felizes, é ou não é? Eu quero só começar ressaltando um pouquinho do que o professor Ives falou, pedindo para que cada um de vocês valorize a faculdade de Direito. A faculdade de Direito nos dá instrumentos de muito poder. Ela nos dá poder à nossa fala, à nossa escrita, à nossa atuação numa audiência, na defesa de um cliente. E nos traz uma responsabilidade e um propósito belíssimos, como disse o professor Ives, inclusive no sentido da conformação para trazer tranquilidade para o povo dentro de uma sociedade. Cada vez mais a sociedade brasileira necessitando de pessoas atuantes no sentido de trazer tranquilidade, segurança jurídica e tudo mais, né? E esse é o nosso papel. Então, realmente, se valham desse papel. Valorizem e explorem todo o seu potencial para ter uma atuação realmente de conformidade com essa tranquilidade, com essa função social tão importante. Vocês observam que a nossa profissão está na Constituição como uma função social. Então, realmente, existe muita responsabilidade, honra e propósito nisso. Por que eu estou falando tanto de honra, de responsabilidade e propósito? Porque eu entendo que as pessoas se realizam e se tornam úteis na sociedade por meio das suas profissões e carreiras. E com a profissão,
ou a carreira jurídica, nós podemos realmente nos sentir muito úteis e com propósito, portanto, alcançarmos a felicidade. A profissão e a carreira está aqui para complementar todos os outros aspectos da nossa vida e nos trazer felicidade, realização, alegrias, sentimento de dever cumprido. E é isso que eu desejo para cada um de vocês. Feliz dia do advogado, feliz dia do acadêmico, feliz dia do estudante, né? Feliz dia para vocês e feliz carreira e profissão para vocês. Bom, eu trouxe aqui 7 habilidades pessoais, mais 7 habilidades profissionais e 3 novas carreiras jurídicas que vocês podem seguir. Já sabemos aí de tantas carreiras tradicionais, né? Na área jurídica, eu posso não apenas advogar, mas eu posso fazer um concurso público, eu posso atuar de tantas outras formas em que o direito é necessário e útil. Agora, eu também posso optar por 3 novas carreiras que eu vou falar aqui para vocês hoje. E quem sabe ainda durante a faculdade, vocês se inspirem e busquem essas habilidades para seguir essas 3 novas carreiras ou, enfim, as tradicionais, mas muito mais preparados, é ou não é? Vamos lá? Bom, as 7 habilidades pessoais que têm sido muito faladas aí ultimamente nos eventos jurídicos, no mercado, no mundo jurídico, nesse universo jurídico todo de discussão a que a gente sempre pertence enquanto professora e nas nossas outras atuações todas, são, em primeiro lugar, aquilo que se define como autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, ela é uma evolução da maturidade. Ela é indispensável para que eu tome as rédeas da minha vida pessoal e profissional e me encarregue de efetivamente dar o melhor rumo, o melhor direcionamento a ela. Então, é claro que tem a ver com o que falamos antes, de valorizar a carreira, de valorizar essa posição jurídica, essa função social, mas tem a ver muito com consciência, com autoconsciência e autoconhecimento. Nós só sabemos o que queremos, pessoal, se nós sabemos quem nós somos. Por isso que eu falei que a autorresponsabilidade, ela vem da maturidade. Agora, a partir do momento em que você consegue assumir a responsabilidade pela sua vida, pela sua carreira, pela sua profissão, pelo seu desenvolvimento, pela sua formação, também tudo conspira a favor de que você alcance os seus objetivos, né? É aquela velha máxima de que o vento só sopra a favor de quem sabe para onde está indo. Precisa posicionar bem suas velas. O segundo ponto tem conexão com o primeiro, que é a humildade. A humildade é o ponto de partida para eu reconhecer que nada sei, ou que quanto mais estudo, menos sei, e que, portanto, a vida é muito dinâmica, é constante evolução e deve sempre prever o estudo, o desenvolvimento permanente. Permanente. Quem é
muito estudioso, quem se desenvolve bastante, quem percorre uma trilha, por exemplo, de pós-graduações, sabe? Quanto mais a gente estuda, investiga, troca ideias, mais a gente tem sede de conhecimento e desenvolvimento. Então, realmente é um exercício que deve ser feito e que o ponto de partida é a humildade. Ser humilde é ser forte. Seja humilde. O terceiro aspecto, a terceira habilidade é a flexibilidade. Veja bem, flexibilidade não quer dizer inconstância. Para ter flexibilidade, você tem que ter um rumo, uma direção, como eu falei antes. Você tem que ter os seus objetivos e o autoconhecimento. Mas você também pode entender que, como essa vida é muito dinâmica, e assim é o mercado jurídico, o cliente do advogado, as leis, a jurisprudência, nós precisamos ter também flexibilidade, inclusive em relação às nossas escolhas profissionais, ao nosso desenvolvimento. Então, a flexibilidade, como também uma fortaleza que está ligada aí à quarta habilidade, que é muito parecida, que é a resiliência. A capacidade de, diante de obstáculos, não desistirmos e perseverarmos e buscarmos o melhor caminho, um outro caminho, uma nova forma de realizar aquilo que nós desejamos. Para isso, volto ao que eu falei no início. É preciso saber o que quer. É ou não é? Depois, a habilidade da capacidade de adaptação. Notem como estão interligadas e todas versam sobre o mesmo gênero. Flexibilidade, resiliência, capacidade de adaptação. Muito tem se falado, principalmente no momento que vivemos, inclusive pandêmico, da questão da evolução e da natural capacidade de adaptação do homem frente às novas situações e diante de constantes desafios. Saiba se adaptar. Use da sua sabedoria e se adapte. Não lute contra aquilo que está fora do seu controle. Entenda o que está sob seu controle. Trabalhe em cima disso. E no restante, se adapte. Se adapte. Se adapte à nova realidade do mercado jurídico que vai exigir novas habilidades pessoais e profissionais. Depois, a sexta habilidade de inovação. Também com total sinergia em relação às habilidades anteriores, porque uma vez que estamos falando de um mercado jurídico em constante mudança, uma dinâmica muito forte, intensa, eu preciso também estar atento a quê? A realidade desse mercado, aos dados, às informações, às tendências do mercado, para justamente me informar, estudar e seguir essas tendências. No direito, no mercado jurídico, é amplamente possível que exercitemos a inovação, não apenas numa nova tese jurídica, numa nova linha de argumentação em uma petição, numa nova forma de questionar algum ponto em uma audiência, mas também uma
numa nova forma de atender o cliente, numa nova forma de organizar os documentos de um cliente, numa nova forma de compilar dados em um software relativos à causa de um cliente. Inovação. E a última habilidade aí, pessoal, que talvez seja o ponto de partida e que, ao mesmo tempo, é sempre também a nossa linha de chegada. O equilíbrio mental. Eu sei que não é nada fácil essa tarefa de mantermos o equilíbrio em momentos tão desafiadores em que o mundo está aí passando, mas somente poderemos atuar em todo o nosso potencial humano e profissional se estivermos sempre atentos a este equilíbrio. E ninguém pode fazer isso por nós. Nós podemos buscar ajudas, mas somente nós podemos, diante do autoconhecimento e da autorresponsabilidade, encontrar e manter o equilíbrio mental. São essas, então, as 7 habilidades aí, só recapitulando para vocês: autorresponsabilidade, humildade, flexibilidade, resiliência, capacidade de adaptação, inovação e equilíbrio mental. E agora, as 7 habilidades profissionais. Mas antes de entrar nelas, deixa eu falar um pouquinho, porque essas habilidades profissionais estão, obviamente, conectadas à realidade e às tendências do mercado jurídico. Vocês conhecem o mercado jurídico atual? Vocês sabem que temos no Brasil mais de 1.200.000 advogados com inscrição ativa na OAB? Sabem que temos mais de 3.300.000 bacharéis em direito? Sabem que temos mais de 100.000 escritórios de advocacia? Que competimos frequentemente com Estados Unidos e Índia, proporcionalmente ao número de advogados por habitantes? E que, portanto, o nosso mercado é altamente concorrido? Isso faz com que desenvolver habilidades, tanto pessoais como profissionais, não seja apenas um plus, um diferencial, mas uma necessidade diante de toda essa realidade, ou não é? Ainda, para você que deseja ter o seu escritório de advocacia, ou mesmo atuar como gestor em um escritório de advocacia, de alguma maneira, coordenador de área, gestor de carteira, ou ainda, para você que desejar ser um gestor de um departamento jurídico de uma empresa, essas carreiras vão naturalmente lhe impor o exercício de habilidades empreendedoras, quer sejam elas empreendedoras no sentido próprio da palavra, no sentido do extraempreendedorismo ou do intraempreendedorismo. Mesmo quando eu estou dentro de uma estrutura empresarial, como é o caso de um departamento jurídico de uma empresa, me são exigidas as habilidades empreendedoras para que eu possa exercer com excelência a minha posição, o meu cargo. E cada vez mais, o empreendedorismo e o intraempreendedorismo são exigidos dos profissionais de sucesso no mercado, como um todo, inclusive jurídico. Falando então
das 7 habilidades profissionais para vocês. Escrevi, tenho a minha colinha aqui para não esquecer. A primeira, conhecimento em tecnologia. Por quê? Gente, nós saímos há mais de 10 anos de processo físico para processo eletrônico, com uma multiplicidade de sites de processo eletrônico, cada um com um funcionamento diferente, partindo do conceito de um documento físico para um documento digital, de uma assinatura física com reconhecimento de firma, para uma certificação digital. E a partir disso, é claro que a história do direito se transformou. Mas agora nós estamos vivendo uma nova revolução, que é a revolução da automatização, da robotização e do embarque da inteligência artificial na advocacia. Pessoal, PJE, principal site de processo eletrônico do Brasil, já foi concebido há mais de 10 anos com inteligência artificial, no intuito de que despachos, decisões de todos os tipos, sejam compostos, elaborados por meio da inteligência artificial. E os escritórios de advocacia? E os departamentos jurídicos de empresa? Estão muito aquém ainda no uso dessa tecnologia, mas já estão se preparando. E hoje é requisito para um profissional de sucesso no mercado jurídico entender de tecnologia, de software de gestão, de softwares de BI, Analytics, de inteligência artificial, e entre outros pontos aqui. Inclusive do bom e velho Excel, que ainda é de domínio de poucos, mas muito utilizado, notadamente para a realização de gráficos que demonstrem relatórios internos e para clientes com indicadores de desempenho. Segundo ponto, segunda habilidade, conhecimento em gestão. Por quê? Quer seja para gerir a sua carreira ou, portanto, a autogestão, para abrir o seu escritório, para atuar em um escritório ou em um departamento jurídico, ou mesmo para atuar em algum órgão público, será necessário conhecer a gestão, os conceitos que vêm da administração de empresas e que nós adaptamos às peculiaridades do nosso segmento jurídico, mas reconhecemos que a advocacia é uma atividade empreendedora e que requer não apenas, como eu falei antes, o exercício das habilidades empreendedoras em si, mas também a aplicação de ferramentas e técnicas de gestão. Terceira habilidade, conhecimento em pessoas. E aí, voltamos lá para aquela primeira habilidade pessoal, ou seja, para eu conhecer o outro, eu tenho que me conhecer primeiro, então passa pelo autoconhecimento, mas pelo entendimento dos chamados perfis comportamentais. Todos nós já ouvimos falar sobre eles, ou não é? Aqueles mais simples do famoso teste DISC, D-I-S-C, perfil dominante, influente, estável e conforme, passando por outras análises de perfil aí que englobam 16, 32, 64 espécies de perfis. Nós precisamos nos conhecer e conhecer ao outro. Nos conhecer para podermos, como eu já falei, explorar os nossos potenciais, saber para onde queremos ir e, enfim, saber onde ajustarmos nossos botões do equilíbrio mental. Mas também conhecer o outro para saber o que ele quer, o que ele precisa, entender a situação dele, exercitar a empatia, a gentileza e todos aqueles outros requisitos que estão relacionados à humanização do atendimento, que é uma tendência no nosso mercado jurídico e, enfim, no mercado mundial.
Então, conhecer mais sobre pessoas. Em quarto lugar, entra a comunicação, a negociação, a gestão de conflitos, que estão, claro, interligadas aí com conhecimento em pessoas. Eu preciso saber quem é o meu interlocutor para entender como eu posso e devo falar com ele, até para convencê-lo de algo, que é importante na nossa área, né? Ou para conseguir me colocar como um mediador de conflitos, que é outra tendência. Dentro do mercado jurídico, vocês sabem, a diminuição do contencioso e o aumento dos acordos, das mediações. Então, eu preciso saber me comunicar, negociar e trabalhar conflitos, gerir conflitos. Ponto de partida aí, conhecimento em pessoas, sem dúvida nenhuma. Exercício também da quinta habilidade, que é o português e a oratória. Talvez alguns de vocês aí, nesse momento, tenham torcido o nariz e pensado, acho que essa palestrante está um pouco desatualizada. Agora a gente digita tudo abreviado no WhatsApp. Agora os corretores do Word fazem todo o papel que eu necessito em termos de ortografia, redação. Ah, mas tem uma coisa importante no direito, fundamental, que a tecnologia não faz por você. Interpretação de texto. É ou não é? E podem observar, o colega aí de vocês que tem habilidade de interpretar texto, tá lá na frente, não tá? Mas ainda falando de situações mínimas, como um português correto, com bom uso de todas as regras da ortografia e da gramática, e uma oratória que possa servir como um verdadeiro instrumento para sensibilizar, é ou não é? O juiz, o júri, ou até mesmo as partes, numa composição de um conflito, para transmitir de forma mais eloquente, convincente, assertiva, aquilo que eu desejo, para negociar, para alcançar os meus objetivos. Teremos muito embarque de tecnologia, teremos cada vez mais gestão no nosso universo jurídico. Mas a comunicação, o relacionamento não serão substituídos. Jamais. E por outro lado, dentro da linha da humanização do atendimento, serão cada vez mais necessários e úteis. Sexta habilidade profissional, gestão do tempo e foco. Eu preciso conseguir organizar melhor as minhas rotinas, a minha agenda, as minhas atividades, dentro de um espaço de tempo que nos parece também cada vez menor, ou não é? Aquela sensação de que o tempo tem passado mais rápido. Desafios como realmente trabalhar em home office ou remotamente, aulas virtuais. Mas temos que nos adaptar, temos que ter resiliência, temos que ter flexibilidade, inovar e conseguir gerir melhor o nosso tempo, mantendo o nosso foco. E voltamos lá para aquele início de conversa de novo. Eu só tenho foco se eu sei para onde eu quero ir. E se aquilo realmente faz sentido para mim, faz meu olho brilhar, aí eu mantenho foco. Se não, que foco eu vou ter se eu ainda não sei o que eu quero? Ou se eu estou em dúvida? Certo? E, por fim, raciocínio crítico.
esse, eu vou falar para vocês, é mais difícil de desenvolver, mas é possível. Inclusive, nós estamos criando um curso a respeito disso, para suprir efetivamente uma lacuna que nós temos observado, notadamente nos estagiários de direito. Raciocínio crítico relacionado desde do estudo de uma doutrina, de uma tese, passando pela elaboração de uma petição, o ordenamento de ideias em uma petição, mas também relacionados ao dia a dia de atividades relativamente simples e que requerem um raciocínio mais crítico, um pensamento mais estruturado e organizado para conseguir ter um bom resultado. E aí, para concluir, as 3 novas carreiras que vocês podem explorar aí, né? Nesse futuro do mercado jurídico que já começou, que já está ocorrendo e que tende a ser muito interessante e promissor. A primeira, talvez vocês relacionem ao meu nome, que é a carreira de controller jurídico. Já antigamente chamado de paralegal, né? Hoje essa função é mais reconhecida como controller jurídico, até em uma analogia ao controller financeiro, por exemplo. Então, o controller jurídico, ele é um advogado especial, porque ele tem um perfil gestor, ele tem habilidades ligadas à tecnologia e à gestão. Ele tem habilidades pessoais desenvolvidas, como inclusive liderança, e ele tem vocação para a gestão. É aquele profissional que tem o desejo de trabalhar de forma estruturada em um ambiente com rotinas, regras, fluxos e procedimentos, com o uso de um software de gestão, em conformidade com regras de gestão de qualidade, e que prima por um resultado de excelência, estampado em indicadores de desempenho. E, enfim, é aquele advogado que acaba se apaixonando um pouquinho pela administração de empresas e vê isso aplicado aí ao mercado jurídico. A segunda nova carreira é a de gestor jurídico, que não necessariamente é o controller, mas qualquer pessoa que numa posição de gestão dentro de um ambiente jurídico precise, além dos seus conhecimentos técnicos jurídicos propriamente ditos, também exercitar seus conhecimentos e habilidades em gestão. Então, às vezes é o gerente jurídico, é o coordenador de área, ou mesmo um gerente administrativo financeiro de um setor de um escritório. Enfim, novas posições vão surgindo a cada dia. É também o sócio de escritório que fica mais responsável, mais ligado a essa gestão do escritório, ou ainda o diretor ou o gerente de um departamento jurídico de empresa. E a terceira nova carreira, agora mais recente, pelo menos aqui no Brasil, inclusive sem tradução ainda para o português, então me desculpem, que é a do Legal Operator. Aquele que faz o Legal Ops, ou o Legal Operations de um escritório ou departamento jurídico. Nada mais é que o gestor jurídico que encabeça o administrativo, o financeiro e a controladoria jurídica. Portanto, o Legal Operator apenas não está ligado à área técnica jurídica propriamente dita, mas é meio que um supervisor geral das áreas chamadas de suporte de gestão internas. Essas 3 carreiras têm sido muito promissoras, têm gerado remunerações e
um plano de crescimento e desenvolvimento muito interessantes para os seus profissionais. São desafiadoras? São, mas são instigantes, cheias de propósito. Eu mesma, depois de ter exercido a advocacia, me tornei controller jurídico, fui controller durante muitos anos, para depois, então, me tornar consultora, professora nessa área de gestão jurídica e, mais para frente, empreendedora também, enquanto aí dona de uma empresa hoje de gestão jurídica. Mas ainda trabalhando diretamente com essa novidade do mercado, dessas novas carreiras, dessas novas habilidades. Espero, então, ter trazido para vocês informações práticas, objetivas, pontuais, para que vocês desenvolvam habilidades necessárias para o novo profissional do direito e, acima de tudo, com isso, sejam felizes. Muito obrigada e sempre à disposição, não apenas desse centro acadêmico, desta universidade, mas de todos vocês que tiverem qualquer dúvida, podem me procurar aí em minhas redes sociais para eu poder lhes apoiar e lhes orientar. Obrigada.